Olá pessoal, aqui é Luciano Mega do canal Ultra Esportes. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sino das notificações. O Grêmio entra em campo hoje a partir das 9h30 na Arena para enfrentar o campeão brasileiro, o Galo, que vem com seu time reserva. Não é um time C, como foi o caso do Bragantino, mas em todo caso são os reservas do Galo. Esse reserva do Galo, aliás, na minha opinião, disputaria a Libertadores da América, pelo menos se jogasse todo o campeonato. Mas o que o Grêmio precisa fazer hoje? Bom, o Grêmio tem que vencer o Galo e ao mesmo tempo torcer para outros dois times vencerem. O Corinthians, que joga em Caxias do Sul contra o Juventude, e a equipe do Fortaleza, que joga em casa contra o Bahia. Resumindo, se Juventude ou Bahia empatarem, o Grêmio joga a Série B do ano que vem. O Grêmio precisa vencer e essas duas equipes têm que perder. O título deste vídeo é Pra Rasgar a Cartilha. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo que o Grêmio escape, não pode torcedor gremista e nem comentaristas, influencers, jornalistas, todo mundo que acompanha o Grêmio, diretoria, conselheiros, todo mundo, pessoal da torcida organizada, não pode achar que, no caso, se escapar, tá tudo bem, bola ao centro e o ano que vem segue tudo de novo. Não é isso que o gremista tem que pensar. Isso porque para chegar nessa situação, o Grêmio teve que fazer muita coisa errada. E os erros começam lá atrás, ainda no ano passado, quando o Grêmio priorizou somente as Copas e aí não foi para a Libertadores direto para a fase de grupos. Nesse caso, foi obrigado a jogar as pré-Libertadores, achando que seria uma barbada e passaríamos fácil por qualquer um desses times aí da América do Sul. Não foi o que aconteceu e o Grêmio não conseguiu a classificação para a fase de grupos. Erro 1. Erro 2. O Grêmio foi enganado pela ruindade da primeira fase da Copa Sul-Americana. Em 6 partidas, o Grêmio venceu 5 e empatou 1. E dessas 5, algumas foram de goleada. Parecia que o time estava perfeito. Parecia que o Grêmio estaria no Estádio Centenário decidindo a Sul-Americana algum tempo depois. Não foi o que a gente viu. Erro 3. Na comemoração do Campeonato Gaúcho, descuidaram com a questão da Covid. Entrou muito mais pessoas do que poderiam no vestiário e não se sabe, obviamente, se essas pessoas estavam vacinadas. 1 ou 2, ou quem sabe vários ali, estariam com o vírus e isso fez o time entrar totalmente desfalcado nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Nas 8 primeiras partidas, apenas 2 pontos somados. E podemos acreditar a essas 8 primeiras partidas o fato do Grêmio até hoje estar na zona do rebaixamento. Quaisquer 3 pontos a mais conquistados nessa etapa do campeonato e o Grêmio hoje estaria fora da zona. Erro 4. Muitas mudanças de técnicos. Começamos o brasileiro com Thiago Nunes, vem o Filipão, agora Wagner Mancini e alguns períodos de Thiago Gomes como interino. Isso fez com que muitas vezes, quando parecia que o time ia encaixar, desencaixava. Até parece óbvio, né? Mudanças demais, mudanças a todo tempo. E num calendário onde tem pouco tempo para treinar, já que a maioria das semanas tem jogos 2 vezes por semana intercalados com viagens, é normal que acontecesse isso. Erro 5. Todas as vezes que teve chance de sair da zona do rebaixamento, o Grêmio fracassou. E foram 5 ao longo da temporada. Não tem como adivinhar, mas a tendência é que, se uma dessas 5 vezes tivesse sido aproveitada, a tensão no Grêmio baixaria, os jogadores poderiam render mais, e aí o Grêmio poderia trilhar o seu caminho, quem sabe, aí sim, pensando Copa Sul-Americana, ou até numa fase de pré, se tivesse conseguido isso lá no início. Não conseguiu, não aproveitou as chances, e aí está agora até a última rodada lutando. Erro 6, e esse aqui eu tenho que absolver Luiz Felipe Scolari. Durante muito tempo, os gremistas não aceitaram a condição de que a realidade era mesmo lutar para não cair. O Grêmio estava em último, estava em penúltimo e as reportagens e as próprias vozes de dentro do Grêmio falavam em pré-Libertadores, Libertadores. O único que deu a real mesmo foi uma coletiva pós-jogo e perguntaram para o Luiz Felipe de pré-Libertadores e ele simplesmente disse, tá de brincadeira, né? A gente tem que sair do rebaixamento. Erro 6. E nesse aqui eu me incluo totalmente. Confiança exacerbada em nomes do passado. Ao trazer Douglas Costa, o Grêmio achou que resolveria quase tudo no time. Douglas Costa é sim um bom jogador. Quem falar ao contrário não sabe nada de futebol. Porém, Douglas Costa nunca foi o centro de um time. Talvez tenha sido na Ucrânia, não acompanho o futebol ucraniano, acredito que a maioria não.
Mas em clubes importantes, em clubes de peso como o Grêmio, Douglas Costa sim, sempre foi um bom jogador, mas nunca foi a figura central. Não seria aqui no Grêmio. No entanto, cabe ressaltar que ele tem toda a chance de hoje mudar isso. Se o Grêmio escapar com o gol de Douglas Costa, tudo será esquecido. Inclusive, essas questões de ele pedir para sair de folga, casar 3 vezes no mesmo ano e tudo isso aí que a gente está vendo nas redes sociais. Se Douglas Costa for a figura central do jogo de hoje e com o gol dele, por exemplo, o Grêmio escapar do rebaixamento, tenho certeza que ninguém mais vai lembrar disso. Erro 8. Presidente ausente. Presidente Romildo Bolzan é um dos maiores presidentes da história do Grêmio. Poucos presidentes terão história mais bonita para contar no Grêmio do que Romildo Bolzan. Porém, se for confirmado o rebaixamento do Grêmio no dia de hoje, Romildo Bolzan terá um grande asterisco no seu currículo como presidente gremista. Ele será o presidente que saneou o clube, que devolveu os títulos, mas também, ao mesmo tempo, será o presidente que conseguiu a façanha de levar um clube superavitário, um clube com 15 milhões de folha salarial, para a Série B. Mesmo que ele tenha mais um ano de mandato, isso vai possibilitar, por exemplo, que ele recupere o time novamente no ano que vem e saia na Série A. Mesmo assim, nunca será esquecido. Erro 9. Preocupação demais com a imprensa. Várias vezes o Grêmio tinha maus resultados e o discurso de técnico, de dirigente e até mesmo às vezes do próprio presidente era contra os repórteres. Às vezes respondendo de forma mal educada, outras vezes entrando no ar em programas para discutir com os mesmos. Somos obrigados a falar e às vezes os repórteres fazem sim perguntas muito incisivas, muito duras. Porém, isso faz parte do jogo e é para isso que todo mundo no futebol tem grandes salários. O problema é que críticas e perguntas mal educadas não fazem a bola não entrar, não fazem jogar mal, não fazem ter péssimos desempenhos, como se viu várias vezes ao ano. Então, às vezes passa a impressão de que, ao invés de corrigir problemas, achavam que o problema era unicamente as críticas. Não era. Erro 10. Uma desconexão dos jogadores com a torcida. Eu mesmo sou o primeiro a dizer que na folga cada pessoa pode fazer o que quiser. Porém, há um limite para isso. Precisamos de uma conexão, saber aonde estamos, saber o que está acontecendo ao nosso redor. E parece que muitas vezes os jogadores do Grêmio não entendiam isso. Várias vezes o Grêmio perdia, era derrotado e logo na sequência, pagode, festa, churrasco. E isso, em épocas de rede social, ganha dimensões maiores ainda. Erro 11. Menosprezar adversários. Várias vezes durante o ano, o Grêmio tinha sequência na tabela, aonde poderia sair. E qual era a análise que se fazia? Agora contra esses dois times fracos, ganha as duas e está fora. E o que acontecia na prática? O Grêmio não conseguia superar esses adversários fracos. E em muitos desses jogos, acabou levando o gol nos minutos iniciais ou finais, o que demonstra também uma falta de concentração ou, no caso de gols nos minutos finais, de preparo físico. Lembrando que essa lista não tem uma sequência temporal ou de importância, vamos ao erro 12, que é justamente a questão do preparo físico. Desde a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no ano passado, ficou evidente a falta de preparo físico do Grêmio. Questão que nunca foi resolvida até o presente momento. Não é incomum o Grêmio estar bem em partidas e jogadores que são classificados como os melhores em campo pelos comentaristas terem que sair na metade do segundo tempo, às vezes até antes, por conta do preparo físico, por conta de cansaço. Isso aconteceu, inclusive, no último jogo contra o Corinthians em Itaquera. Sobre esse aspecto, o que dizer de Diego Souza, por exemplo, que é o goleador da equipe, porém é nítido a sua falta de preparo físico. Portanto, listamos 12 erros. Agora precisamos falar da esperança. E no que pensa o gremista nesse momento? Em que se agarra o gremista? O Grêmio hoje precisa rasgar a cartilha do rebaixamento. Precisa colocar esses 12 erros que acabei de listar no lixo. E como fará isso? Primeiro, o Grêmio tem que fazer a sua parte. Vencer a equipe reserva do Atlético Mineiro. Lembrando sempre que a equipe reserva do Atlético Mineiro, na minha opinião e de grande parte das pessoas, lutaria pela Libertadores no Campeonato Brasileiro deste ano. Mas quando os 11 jogadores tricolores entrarem em campo na arena hoje à noite, haverá um grande público para empurrar a equipe para frente. É necessário também que o torcedor tenha ciência de que se as coisas demorarem a acontecer, não pode vaiar não. Tem que apoiar até o último momento. Enquanto houver esperança, o torcedor tem que cantar, tem que vibrar, não pode vaiar. Deixa para vaiar
caso as coisas deem errada após o apito final do árbitro. E aí, pessoal, tem o Fortaleza e o Corinthians. E eu acredito que essas duas equipes entram sim para ganhar. Cada um por seus motivos. Eu não acredito que o Fortaleza e Corinthians vão entrar pensando em rebaixar o Grêmio. O Fortaleza tem a sua disputa com o Bahia pela hegemonia do Nordeste. É bem verdade que tem mais rivalidade no Ceará contra o Ceará do que contra o Fortaleza, isso a gente sabe. Porém, o Fortaleza quer sim ser o maior time da sua região. E lá isso é muito importante para eles. É diferente para nós aqui, que Grêmio ou Inter, quem estiver melhor entre os dois, não está se importando com o time de Santa Catarina ou do Paraná. No Nordeste é diferente. Há rivalidades sim entre os estados, tanto é que a Copa do Nordeste é o sucesso que é também por conta das suas rivalidades regionais. Se vai ganhar ou não, não saberemos. O torcedor gremista tem que torcer e muito para o Fortaleza. E pertinho daqui, em Caxias do Sul, o Corinthians joga contra o Bahia. E aí temos que entender a situação do Corinthians, que é diferente da situação da torcida do Corinthians. O torcedor do Corinthians pode estar feliz já com o que ele fez e pode até querer, por conta daquela questão lá de 2007, rebaixar o Grêmio. Porém, o Corinthians Clube, jogadores, comissão técnica, diretoria, querem terminar o Campeonato Brasileiro em quarto. Por quê? Porque é um clube que vem sendo criticado há muitos anos por ter investido demais no seu estádio, por ter falhado muito, e a direção do Corinthians, eles tinham a percepção, assim como quase todos nós, que neste momento do futebol brasileiro, o Corinthians estaria junto com o Flamengo, lá na dianteira. Não se falava do Atlético Mineiro alguns anos atrás, estando na dianteira, não se falava também do Palmeiras antes desse lance aí com a Crefisa. E o Corinthians não está junto com esses maiores. Se o Corinthians vencer o Juventude, ele vai garantir a quarta posição e vai poder dizer que ficou apenas atrás dos 3 melhores do campeonato: Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Somado a isso, tem a questão do técnico Silvinho, que ainda corre riscos de ser demitido. O que mais reclamam lá é justamente que ele não ganha fora de casa. É a última chance que ele tem para ganhar fora de casa, é justo hoje contra o Juventude em Caxias do Sul. Para a Juventude e Bahia, basta empatar. Se um desses times conseguir fazer isso, pode estar se salvando e automaticamente rebaixando o Grêmio. Então, gremista, é o seguinte: para rasgar a cartilha, precisa apoiar o time até o final, precisa vencer o Atlético Mineiro, e aí vamos ver o que acontece nos outros jogos. Lugar de gremista é na Arena. Todos hoje rumo à Arena do Grêmio. Se por acaso o Grêmio não for rebaixado, se o Grêmio conseguir o seu objetivo de ficar na Série A, terá rasgado a cartilha do rebaixamento. Mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative os sinos das notificações. Ultra Esportes, feito por quem ama o esporte.